Aqui o nosso alimento é a gente que faz. Plantamos de tudo pro gasto e um pouco. A terra, as abelhas e o barulho do progresso. Na comunidade rural de São Gonçalo, a família de Dona Marinalva vive há gerações produzindo hortaliças e criando abelhas de forma tradicional. A propriedade possui 5 caixas rústicas de abelhas nativas sem ferrão colocadas sob árvores próximas ao canteiro de hortas. A produção de mel, embora pequena, complementa a renda da família e é usada como remédio natural, sendo também fonte orgulho e identidade cultural. Mas recentemente, com a chegada do vizinho, Senhor Douglas, técnico agrícola, que comprou um lote ao lado da propriedade de Dona Marinalva, iniciando um projeto de fruticultura irrigada com o uso de trator, bombas de irrigação e defensivos agrícolas. A movimentação de máquinas e o uso de produtos químicos próximos às caixas de abelhas tem gerado preocupações na família. Só essa semana eu tive 3 vizinhos. Ô, Marinha, com isso aí, se eu tiver os vizinhos aí, a nossa produção vai cair. A nossa vida não vai ter mais nenhum na nossa frente. Com a intenção de ajudar a resolver a situação, a extensionista veterinária é convidado pela associação comunitária para mediar o impasse. Ao chegar, encontra um cenário tenso. O vizinho não quer parar seu investimento, a família sente-se ameaçada e a comunidade está dividida entre os antigos e os que querem progresso. Bom dia, Dona Marinalva, tudo bem com a senhora? Bom dia, Dona Joelma, tudo bem? Eu sou a veterinária extensionista, que fui convidada pela associação, porque eu estou sabendo que vocês estão tendo problemas aí com as abelhas de vocês e com o novo vizinho. Aí eu quero tentar achar a solução para os dois lados, de uma forma que ninguém tenha prejuízo. Ó, minha filha, eu vou lhe falar o que está acontecendo, né? Eu criei essas abelhas elas do tempo do meu pai e eu aprendi a cuidar com eles, sabe? E de uns meses pra cá, eu vi que minhas caixas de abelha estão diminuindo. No começo eu achei que estava fraco, tinha acabado. Mas depois eu vi que depois que o vizinho aqui começou a usar trator e veneno, minhas bichinhas ficou meio fracas assim. E eu tô com medo de perder minhas abelhas. Mãe, não é coincidência um negócio desse, não. Aquele homem chegou, as caixas começaram a ficar feias, as bichas tudo implantaram, a gente vê o barulho passando, as bichas ficam até acuadas, não quer nem voltar para as caixas, sai e não volta mais para as caixas. É aquele negócio lá, essas máquinas que ficam passando, um barulho retado, um cheiro forte de coisa fedorenta. E vocês já tentaram conversar com esse vizinho, alguma coisa, tentou resolver? Ah, a gente foi lá na associação, ó, nada. Agora manda você, bora ver, né, o que você vai fazer? Eu entendo a angústia de vocês, né, de ver que há o risco de perder, mas a gente vai tentar achar uma solução que ninguém saia no prejuízo. Mas aí a gente vai por parte. A senhora notou que está tendo menos curtida da abelha, as abelhas estão saindo menos, voltando menos para a caixa? Ó, minha filha, eu percebi sim, porque as caixas estão fracas, os potes estão quase vazios, a produção delas caiu bastante, baixou bastante depois disso tudo. Eu estou com medo de perder minhas abelhas. E como é que é o ambiente que essas caixas ficam? A senhora pode me dizer? Ó, eu deixo elas assim, em cima das árvores mesmo, perto de onde tem flor, onde flora melhor. E sempre foi assim, desde a época do meu pai. Na árvore, né? Tem alguma cobertura, alguma coisa assim? Não, elas ficam na árvore mesmo. Olha, Dona Marinalva,
Tem alguns manejos que, assim, até relativamente simples que a gente pode tentar fazer para melhorar, por exemplo, evitar que o vento bata diretamente nas caixas, colocar um sombreamento, mas isso a gente vai conversando e vai ajustando. Eu vou conversar com o vizinho também e a gente vai ter uma reunião para a gente botar isso tudo no papel e para ambos os lados não serem prejudicados. Ó, doutora, minha irmãinha é teimosa também. Sabe por quê? Eu já falei pra ela, ó, pega essas caixas velhas, troca, bota umas caixas melhor, bora ajeitar isso, bora vender o meu lá na feira. Mãe, só quer fazer tudo igual do ano passado, que voinho fazia. Mas não é isso não, minha filha. Eu não tenho problema com mudança não, mas eu tenho medo de mudar tudo de vez e perder minhas abelhas. Ó, de uma coisa eu sei, esse vizinho chegou, as nossas meninas não tá bem. Elas ficam acuadas com esse cheiro forte, com esse barulho, elas não voltam pra caixa e as caixas estão ficando feias, horrível. E a produção, ó. Oi, gente, eu entendo a preocupação. A gente fica assim então, eu aguardo vocês na reunião para a gente poder discutir, viu? Bom dia para a senhora, bom dia. Tchau. Bom dia, senhor Douglas, tudo bem com o senhor? Eu sou a veterinária selecionista, que fui convidada pela associação para entender o que está acontecendo aqui, né? A situação do senhor, com a vizinha. Aí o senhor poderia me falar um pouquinho como que está conduzindo o plantio, as irrigações? Então, dona, estou fazendo aqui, implementando um pomar irrigado, né? Compramos trator, motobomba e está aplicando veneno aí para planta, para fundo. Tudo aprovadinho pela Visa, nada fora da lei. Nosso engenheiro aqui fazendo trabalho para a gente. Isso aí, estão até dizendo que eu estou matando as abelhas. Eu entendo, senhor, é todo legalizado, né? Você sabe qual tipo de veneno que o senhor tem usado? Porque assim, não, eu sei que não é essa a intenção, mas alguns venenos acabam sendo prejudiciais para as abelhas. Estou usando um neonicotinoide, a gente aplica de manhãzinha. Entendi. Mas esse nicotinoide, por exemplo, que o senhor está utilizando, ele acaba se acumulando nas plantas e sendo prejudicial para as abelhas, que pode durar por vários dias, entendeu? Não sabia de nada disso não. Lá na loja ninguém falou disso, nem o engenheiro falou nada disso. Se eu soubesse, mas sim, se tiver outra alternativa, eu posso tentar. Mas eu sinto que o povo aqui já não gosta de mim. Eu acho que é porque eu sou de fora, não sei. Eu entendo, senhor, mas a gente vai entrar em consenso sem nenhum dos dois lados serem prejudicados. A gente pode fazer algumas alternativas de maneira que não vai prejudicar o senhor de maneira nenhuma. Por exemplo, de manhã é o período que as abelhas estão saindo para buscar o pólen, né, para poder produzir o mel. Mas se o senhor aplicar o veneno à tarde, por exemplo, não vai prejudicar a sua produção e também vai fazer bem para as abelhas. Assim como outras alternativas que a gente vai estar propondo à dona Joelma e dona Marinalva. Bom, eu topo aí o que você disser, contanto que eu não perca a minha produção. Quero que contanto todo mundo saia ganhando disso, tá perfeito para mim. Por isso mesmo que eu convido o senhor para uma reunião que vai ter, para a gente dialogar sobre isso, para os dois lados entrarem em consenso. Perfeito. Você me avisa o horário, dia. Aguardo o senhor então, viu? Feito. Vamos voltar para o serviço. Boa tarde. Todos se reúnem em círculo simples. O clima ainda é tenso, mas disposto ao diálogo. A extensionista se posiciona de forma neutra, sentada no mesmo nível que os demais. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer inicialmente por vocês terem aceitado estar todos juntos aqui. Eu fui convidada pela Associação Comunitária para estar aqui ajudando vocês na resolução desse problema. Eu não estou aqui para dizer o que está certo ou o que está errado. Eu só quero mediar a discussão para que a gente consiga chegar numa solução. Todo mundo aqui, eu sei que está sofrendo de um jeito, seja a dona Marinalva com a perda das abelhas, seja o senhor Douglas com a produção dele. Vamos respeitar tanto a produção antiga que já tinha, quanto a nova.
Mas antes de eu sugerir qualquer resolutiva do problema, eu gostaria de ouvir você. Dona Marinalva, o que a senhora acha que ajudaria a proteger suas Se abelhas? ele avisasse antes que ia passar o veneno, já ajudava, né? E se ele deixasse para passar assim para mais de tardezinha, né? Com minhas abelhas já estão recolhidas também, ou usar um veneno mais fraco. Eu não quero briga com ninguém. Só quero minhas abelhas vivas. A senhora Catanova, e que inclusive isso já é usado até na meliponicultura moderna. Seu conhecimento é muito valioso. Ó, doutora, vou te dizer uma coisa. Tem que ser resolvida logo isso aí. Porque, ó, não dá pra gente ficar com na produção. Por que não faz uma divisa aí, até com planta, alguma coisa? Esse moço chegou atrapalhando a gente toda, não dá pra ficar esperando, não. Olha, dona Jalma, eu entendo a sua angústia. Você tem razão, sim, em estar preocupada. A sua ideia é excelente da cerca viva. É justamente dessa força que precisamos para construir soluções aqui nesse momento. E o senhor Douglas, de tudo que o senhor já ouviu aqui, o senhor vê como resolução possível na sua realidade? Bom, eu não tinha noção dessas coisas. Eu posso fazer vou colocar o veneno mais tarde, posso falar com o meu engenheiro agrônomo para a gente mudar esse veneno aí, porque eu não sabia da maioria das coisas que vocês disseram aqui, senhor inspecionista, dona Marinalva, não sabia da maioria das coisas. Podemos dar um jeito, eu só não posso parar de produzir. Perfeito. E ninguém aqui quer que o senhor deixe a sua Julinha, a produção, neta de seu Dona projeto. Marinalva, tenta falar alguma coisa, mas acaba sendo inibida e a conversa continua entre os adultos. Isso. É importante que vocês consigam trabalhar sem prejudicar um ao outro. A comunidade toda ganha quando vocês conseguem entender. Voinha, que dia você tava brincando lá no sofá? E eu vi que o caminhão tava jogando todo o veneno em cima das abelhinhas. Olha isso aí no chão. Muito obrigada por compartilhar isso. Às vezes as crianças elas conseguem perceber coisas que os adultos não percebem. Tá aí a importância de orientar o sentido do trator oposto às caixas, para o veneno não conseguir chegar através do vento. Bom, baseado em tudo que eu ouvi de vocês aqui e na técnica que costuma ser aplicada nessas situações, eu gostaria de propor um acordo simples, mas que é feito por vocês, não por mim. Bom, o primeiro deles que vocês falaram, a aplicação após o pôr do sol, quando as abelhas já estiverem recolhidas. 2. Aviso prévio à família de Dona Marinalva quando for aplicar o veneno. 3. Buscar produtos menos tóxicos, como os bioinseticidas ou produtos seletivos. 4. A criação da barreira vegetal, com arbustos que vão reduzir a deriva do veneno. 5. Fazer o redirecionamento da pulverização, além de atender a distância mínima das caixas. 6. Melhoria no manejo do meliponário, como colocar sombreamento, proteção contra o vento, revisão mensal das caixas, como estão dispostas, se precisa de alguma manutenção. 7. Também quero fazer acompanhamento técnico por no mínimo 30 dias, para avaliar se essas medidas não estão ocorrendo da maneira correta e auxiliando vocês no que for necessário. 8. Registros das atividades de apicultura. Isso é muito importante, Dona Marinalva. E a relação com os programas públicos, para que a senhora possa fortalecer o seu trabalho familiar e aproximar a inovação de tradição. Essas ações, elas atendem, inclusive, aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são relacionados à saúde ambiental, à produção responsável e à proteção da vida terrestre. Tá com seu assim. Acho que tá certo. Eu só quero paz e minhas abelhas. Ó, doutora, seu moço, vamos tentar, né? Ver se dá certo. Ótimo. Então vamos oficializar o acordo entre nós e acompanhar juntos. Perfeito. O acordo é de vocês. Eu só estava aqui para ajudar a construir a ponte. A partir de agora, o cuidado vai ser mútuo, tanto de Dona Marinalva, Dona Joelma e do senhor Douglas.
Tradição e inovação vão caminhar juntas a partir de agora. Vamos brincar? Sim, senhor. Após a assinatura do acordo, o clima está mais sereno. A extensionista respira fundo e conduz o fechamento com calma. Antes de encerrarmos essa reunião, eu gostaria de fazer uma última rodada de fala. Esse é o momento para cada um de vocês expressarem como vocês estão saindo dessa conversa. Não é para retomar o conflito, é só para a gente discutir um pouquinho sobre o processo. Eu tô mais calma, aliviada até, né? Porque eu só queria que alguém escutasse a gente. E que tudo seja cumprido, né? O que a gente foi conversado aqui. E que minhas abelhas fiquem bem, né? Que elas são meu tesouro. E que se der tudo certo, a gente fica na paz. Também pedi desculpa a dona Marinalva, dona Noelma. Eu não queria briga também não, porque eu quero mesmo trabalhar, investir. Quero que o meu pomar continue dando frutos, que a sua colmeia também continue dando bastante mel. E quero ter uma boa relação com vocês, podendo ajudar no investimento de vocês, ideias de fazer, vamos trabalhar juntos. Doutora, eu não vou mentir, eu tô com medo, né? Porque as nossas casas já foram danificadas, eu tô com medo dela não se recuperarem. Mas mesmo assim, eu tô mais aliviada, porque assim, pelo menos a gente conseguiu ter uma conversa, um papo legal. Ele escutou o nosso lado, então vamos ver o que vai dar disso. E eu espero que a nossa produção melhore, que a gente consiga vender nosso mel e tudo volte ao normal. O que importa é quem faz, né? Eu fico tão aliviada de ver esse entendimento que vocês nascendo, porque a nossa comunidade só ganha com isso, ao invés de vocês se desentenderem e prejudicarem um ao outro. Então, a associação ela vai se comprometer em estar organizando, acompanhando e registrando tudo que acontecer, para que a gente realmente possa ver uma melhora a partir de hoje. É verdade, né, mãe? Eu só quero que as abelhas fiquem bem, né? Que elas são tão bonitinhas, e elas vão ficar nossa fazendinha, né? Quero agradecer a sinceridade de cada um que esteve aqui hoje, a coragem de vocês virem aqui falar. E vocês são um exemplo que conflito não é motivo para que vocês virem inimigos. Quando um fala, é importante que o outro escute. A gente não conseguiria criar soluções se isso não acontecesse. Mas, do ponto de vista da extensão, que é o projeto que eu faço, que eu participo, o que fizemos aqui hoje foi muito além de criar soluções sobre manejo, sobre veneno. A gente criou um espaço de escuta para que cada um aqui conseguisse falar, que gerasse confiança. A gente traduziu os reais impactos de toda a problemática que vem acontecendo com vocês, de cada lado, tanto de Dona Marinalva, Dona Joelma, quanto do Sr. Douglas. Valorizamos o saber tradicional, que é muito importante sobre a meliponicultura, como as ideias que Dona Marinalva deu. Reconhecemos a importância do investimento agrícola moderno, que também é importante a modernidade. A tradição e a modernidade elas podem sim andar de mão dada. E além disso, criamos soluções conjuntas que vão resolver os dois lados da situação. Fortalecemos a cooperação entre vocês dois, sem impor nada. Há um acordo feito por vocês. Porque sem a cooperação não há produtividade, nem mel, nem fruta, nem comunidade, nem nada. E para que a nossa parceria ela cresça, eu proponho para vocês que nas próximas semanas a gente realize oficinas na comunidade, para a gente poder trabalhar, por exemplo, boas práticas da meliponicultura, técnicas de produção do enxame, alternativa de manejo agrícola que seja menos tóxico, estratégias para a convivência saudável entre as abelhas, a horta, os pomares. Vocês topam? Vocês acham interessante?
Então estamos combinados dessa forma. Esse foi só o nosso primeiro passo. A gente só está começando, mas é um passo muito importante esse diálogo que tivemos aqui hoje. Eu agradeço a confiança que vocês tiveram em mim para me guiar e reforço que estarei com vocês por no mínimo 30 dias acompanhando o andamento aqui da comunidade. Parabéns pela coragem e pelo esforço que vocês realizam aqui. Não troco o seu despertador pelo cantar do galo. Não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo. Se o progresso é inevitável, que seja também a nossa responsabilidade com a Terra e com quem vive dela. Debriefing. O que a extensionista fez que ajudou a resolver o conflito? Olá, meu nome é Tainara Barbosa, eu sou estudante de Medicina Veterinária e eu interpretei o papel da extensionista no vídeo. Para iniciar o debriefing, eu vou começar respondendo o que a extensionista fez que ajudou a reduzir o conflito. O extensionista ele reduziu o conflito porque ele atuou como um mediador, criando um espaço seguro de escuta entre a família de Sr. Douglas e Dona Marinalva. Ele ouviu cada lado separadamente, acolheu as emoções e tentou traduzir de forma simples os fatores técnicos do problema. Também identificou pontos que ninguém tinha percebido, como o horário das aplicações e a vulnerabilidade das caixas, mostrando que a causa era multifatorial e não culpa de uma só das partes. Com a postura neutra, ele conseguiu diminuir a defensividade dos dois e na roda de conversa ajudou o grupo a construir soluções em conjunto, como a mudança no horário da aplicação, usar produtos menos tóxicos, a criação da barreira vegetal, além do fortalecimento do manejo das abelhas e o acompanhamento técnico de todo o processo. Ao integrar tradição e inovação e propondo ações educativas, transformou o conflito que estava dividindo a comunidade em cooperação e aprendizagem compartilhada. Como os preconceitos entre vizinhos e gerações influenciaram a situação? Olá, eu sou Virna Sasso, estudante de Medicina Veterinária e no vídeo eu acabei interpretando a criança da comunidade. Bom, respondendo à pergunta, como os preconceitos entre os vizinhos e gerações influenciaram na situação? Bom, o que ficou evidente é que havia um certo preconceito contra o Sr. Douglas, justamente por ele não ser ali daquela terra, o que levava a uma questão de resistência ao diálogo e também alimentava uma percepção de que ele era uma ameaça. Além disso, outro fator é que tinha uma relação entre mãe e filha, onde Joelma era quem buscava se modernizar, ampliar as atividades, e Dona Marinalva, ela temia estar perdendo ali as suas caixas, ela era apegada às práticas tradicionais, o que criava ali um conflito entre as duas. Terceiro ponto importante é a falta de comunicação entre os vizinhos, que era um problema muito evidente no vídeo, que reforçava principalmente a questão da interpretação negativa, né? Como, ele não liga para ninguém, ou elas estão inventando problema, e assim fortalecia aquele ambiente geral de desconfiança. Quais elementos da tradição e da técnica puderam dialogar? E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo André Mello. Eu fui responsável por interpretar o Sr. Douglas no curta-metragem. E para continuar o debriefing, ali vou continuar respondendo a questão 3. Que elementos da tradição e da técnica puderam dialogar? Bom, pensando nessa questão, a gente pode ali analisar pelo curta que o extensionista ele reconheceu o valor das práticas tradicionais de Dona Marinalva, mas mostrou com cuidado limitações e riscos das caixas rústicas frente ao cenário atual. Também trouxe técnicas atualizadas sobre horário seguro para a aplicação dos venenos, manejo correto das caixas, proteção contra o vento e deriva, e também falando um pouco ali, principalmente com o Sr. Douglas, sobre a toxicidade dos defensivos. O diálogo, ele respeitou a experiência vivida da família e o conhecimento técnico do agricultor sobre produção. Ou seja, ele construiu essa ponte entre o que é saber local e o que é saber científico. Foi possível construir confiança? Oi, pessoal. Eu sou Lissandra Deiró.
fui a aluna responsável por gravar a Joelma, né, a filha da dona Marinalva, e respondendo a pergunta sobre confiança, se foi possível desenvolver confiança, a resposta é sim, porque ambos lados se sentiram acolhidos com a presença neutra da extensionista. O seu Douglas, né, ele percebeu que não estava sendo julgado por ser um novato na região, e a Joelma, que é uma pessoa ali um pouco estressada, que quer que resolva tudo na hora, percebeu que com calma conseguiria resolver tudo. Quais seriam os próximos passos reais, se fosse uma situação de verdade? Eu sou Mayra Ramos, estudante do curso de Medicina Veterinária, e eu interpretei a líder de associação. Respondendo à pergunta do que deveria ser feito caso essa fosse uma situação real, a gente tem os seguintes passos. Primeiro, iria realizar uma oficina comunitária, seguido da criação de um acordo com as duas partes, com o registro e o monitoramento feito por parte da associação. Em seguida, a gente iria apoiar a Dona Joelma na formalização básica da meliponicultura e incentivar o Sr. Douglas a buscar uma orientação técnica contínua. Também iriam se manter os encontros periódicos, fortalecendo o diálogo e impedindo que os conflitos voltassem a escalar. Tomada 1. Botei pra gravar. A paz de Cristo, irmão. Essa criança aí, né?